E agora, para a última olhada. Há uma batalha em andamento na Europa Oriental entre duas visões opostas do Ocidente: o liberalismo das democracias mais antigas da Europa e o populismo da América de Donald Trump. Como o Times também destacou esta semana, essa batalha se desenrolou na Polônia com uma vitória do populismo. Na eleição presidencial realizada no último domingo, as urnas elegeram Karol Nawrocki, um conservador apoiado por Trump que fez uma campanha com o lema "Em Polônia em primeiro lugar" e disse aos eleitores que a Polônia não queria ser uma província da União Europeia. Agora, ele irá se opor ao primeiro-ministro de centro-direita da Polônia, Donald Tusk, que nos últimos 2 anos tem tentado fortalecer a democracia polonesa, por exemplo, tornando o judiciário mais independente. Nawrocki, como presidente, terá poderes limitados, mas poderá vetar as legislações de Tusk, e já deu a entender que provavelmente fará isso. A eleição, escreve o jornalista polonês Jaroslaw Kuz no FT, soa o toque de finados para qualquer chance de restaurar o Estado de Direito após a era do governo populista. Nawrocki vai se juntar a líderes como Viktor Orbán, da Hungria, e Robert Fico, da Eslováquia, como vozes liberais e eurocéticas na região. Mas lembre-se, ele não venceu com uma grande vantagem. Ele ganhou com 50,89% dos votos contra 49,11% do seu oponente. Isso também não representa uma vitória decisiva do populismo na região. As batalhas entre duas visões para o futuro estão acontecendo em todos os lugares. Veja a Romênia. Em maio, o país elegeu como presidente Nicu Ordan, um liberal pró-UE, em vez do eurocético pró-MAGA Gheorghe Simion. A eleição de Dan foi uma vitória para o liberalismo, mas estava longe de ser garantida. No primeiro turno, Simion estava na frente, e só perdeu depois de uma série de erros que a revista The Economist chama de gratuitos, como faltar aos debates com Dan e fazer tentativas malfadadas de conquistar eleitores húngaros étnicos. Em dezembro, o Tribunal Constitucional da Romênia anulou a eleição presidencial anterior, na qual Calin Georgescu, o nacionalista de extrema-direita que elogiou Putin e os fascistas romenos dos anos 1930, venceu o primeiro turno. O tribunal alegou interferência eleitoral da Rússia e anulou a votação. Os perigos do iliberalismo talvez sejam mais graves em países próximos à Rússia e suscetíveis à sua influência política. Veja o caso da Moldávia. Maia Sandu, a atual presidente pró-Europa do país, foi reeleita em novembro. Bruxelas acompanhou a eleição com nervosismo, porque, embora Sandu tenha saído na frente no primeiro turno, a maioria dos outros candidatos era pró-Rússia. Mas ela venceu seu oponente, que era apoiado por um partido pró-Rússia, por 55% contra 45%. Mas a vitória esconde uma realidade dolorosa na Moldávia. Existe uma ambivalência em relação à entrada na União Europeia. Em um referendo sobre incluir as aspirações do país de ingressar na UE na Constituição, 50,35% votaram a favor e 49,65% votaram contra. Tanto na Romênia quanto na Moldávia, líderes liberais costumam culpar a interferência russa por resultados indesejados. Claro que existe interferência, mas isso não absolve os defensores do liberalismo de apresentar argumentos convincentes a seu favor ou de enxergar claramente suas falhas. Essa é a tese do livro de 2020 em A Luz que Falhou, Por que o Ocidente está perdendo a luta pela democracia, dos cientistas políticos Ivan Krastev e Stephen Holmes. Quando a cortina de ferro caiu, dissidentes da Europa Oriental demonstraram um entusiasmo notável pela ordem liberal do mundo ocidental. As pessoas não queriam algum novo regime utópico. Elas queriam liberdade individual e prosperidade, valores exibidos no Ocidente. Os antigos países comunistas embarcaram em um projeto de imitação do Ocidente. Mas, como Holmes disse em uma entrevista ao GPS, com o tempo, os benefícios da privatização dessas economias anteriormente comunistas foram sentidos por poucos. A corrupção se tornou desenfreada. A vida das pessoas não melhorou e muitos daqueles que queriam viver em sociedades abertas simplesmente se mudaram para a Europa Ocidental. No leste, a frustração cresceu com um estilo de governança imposto de fora, sem alternativa. Krastev e Holmes escrevem que o populismo surgiu em parte por causa das humilhações associadas à difícil luta para se tornar, na melhor das hipóteses, uma cópia inferior de um modelo superior.
A transição do comunismo no leste europeu nunca seria fácil. Além das lutas particulares da região, o caminho em direção ao liberalismo é necessariamente incremental. Não existe uma vitória definitiva, nem um paraíso final, apenas uma melhora gradual. Essa é a força do liberalismo, não sua fraqueza. Se alguém precisa ser convencido, talvez devesse olhar para outro país onde a promessa da democracia liberal é profundamente compreendida. Ucrânia. O povo de lá sabe o quão precioso é o liberalismo, o quanto ele é preferível à alternativa, tão melhor que os ucranianos estão dispostos a lutar e morrer por ele. Uma lição para todos nós.